Olá, gente, tudo bom? Eu sou a Zoe. Então, semanas atrás eu postei um vídeo sobre positividade tóxica, reprisando rapidamente o que vem a ser isso, é aquela insistência das pessoas de acharem que tudo vai depender do seu pensamento positivo e tudo mais. Assim como também casos onde as pessoas sempre aparecem muito bem vestidas, muito felizes, curtindo a vida, por exemplo, em fotos do Instagram, né? Enfim, tem todo um espectro aí de coisas que a gente pode considerar como essa positividade tóxica, né? Assistam o meu vídeo anterior que eu acho que eu explico um pouquinho mais sobre isso. Agora, neste vídeo aqui, eu quero fazer um link entre essa positividade tóxica com a questão da depressão. Não é muito raro que as pessoas que estão num quadro depressivo, pessoas que estão passando por um problema grave com o transtorno, né, de depressão e tudo mais, ouvirem das pessoas coisas como: você tem que ter força de vontade, você tem que lutar, você tem que pensar positivo, você vai sair dessa, não sei o quê. Ou seja, dizendo um monte de coisas que naquele momento não dependem só dessa pessoa. Depende muitas vezes, ou na maioria das vezes, de medicação, tratamento, e do organismo dessa pessoa responder a esses tratamentos. E os tratamentos também não fazem efeito logo de cara. Pelo menos nem sempre. Geralmente a pessoa toma um remédio e passa semanas e nada acontece de diferente. Daí ela tem que mudar o esquema da medicação, fazer testes junto com o médico para ver o que vai funcionar, o que não vai funcionar. E ver o que acontece, né? E esperar pelo melhor, mas sabendo que você está fazendo por tentar essa busca pela melhora, né? Enfim, agora por que eu estou falando isso? Por que eu estou fazendo um vídeo sobre isso? Bom, primeiro nós estamos no Setembro Amarelo, que é um mês da conscientização de quadros mentais que podem levar ao suicídio, né? E falar um pouco sobre essas questões quando você tem um mês dedicado a essa causa, né, de prevenção ao suicídio. Falar um pouco sobre esse tema e principalmente falar sobre como lidar com essas pessoas. Eu não sou psicóloga, mas eu sou professora e eventualmente a gente sempre está estudando esses assuntos, principalmente nos dias de hoje, onde professores costumam ser agredidos em sala de aula
que muitas vezes desencadeiam quadros depressivos, síndrome do pânico, transtorno do estresse pós-traumático, ou seja, vários quadros clínicos são desenvolvidos entre professores, justamente por causa dessa situação em que a educação está, onde eu até comentei num vídeo passado sobre a questão da violência em sala de aula. Então, tudo isso acontecendo ao mesmo tempo e as pessoas achando que você pode resolver todos esses problemas sendo apenas uma pessoa positiva. Só que nem sempre a pessoa que está passando por esse problema, ela consegue arrumar, encontrar essa positividade, né? Ela não consegue. Então, existe toda uma dificuldade aí que impede que essas pessoas consigam enxergar uma luz no fim do túnel. Então, aí vem a importância do tratamento, o acompanhamento psicológico, psiquiátrico e pessoas especializadas em lidar com esse problema. Porque não é fácil. Eu mesma, eu tive um contato muito forte com um caso de suicídio, que foi o suicídio da mãe de uma amiga minha. Para vocês terem uma ideia da situação, essa minha amiga já tinha, eu acho que ela já tinha ou terminado o curso de medicina ou estava há poucos meses de terminar ou estava muito próximo. A minha gata está aprontando. Enfim, é o seguinte, então, essa minha amiga não era uma pessoa desinformada. Ela sabia o que a depressão, o quadro significava do ponto de vista médico, científico e tudo mais. E mesmo assim, ela sabendo de tudo isso, controlando a medicação da mãe, fazendo tudo que tinha que fazer, né? A mãe se matou. Por sinal, foi um choque, porque nunca ninguém esperou que aquela mulher, que era uma pessoa que sempre se apresentava exuberante, né? Bem vestida, sempre com a maquiagem e o cabelo impecáveis, estaria passando por esse tipo de problema. E muitas vezes você vê uma pessoa aparentemente super bem, mas ela está com depressão, né? Ou seja, não é uma coisa que você possa subestimar. É complicado. É muito difícil, é muito dolorido e muito pouco compreendido também. Eu tenho muito pouca compreensão desses casos, assim, do ponto de vista mais profundo que um profissional pode saber. Mas
O importante é que, pelo menos, eu busco conhecer o assunto de forma a não tratar essas pessoas como se elas tivessem culpa pelo que elas estão passando. Como se sair desse processo dependesse exclusivamente da vontade delas. Então, nesse sentido, essa positividade tóxica, é por isso que esse problema da positividade acaba se tornando um problema tóxico. Porque as pessoas acham que basta você melhorar o astral para você sair dessa situação. E não é assim. Não é tão fácil. As pessoas precisam ser mais bem compreendidas e entender melhor como é que funciona o mecanismo da doença, porque é uma doença, e você tem que tratar como uma doença, esperando a medicação fazer efeito. E se não fizer efeito, troca a medicação e vai tentando. Agora, ficar dizendo que sai dessa, você vai melhorar, você vai resolver o seu problema, você vai... Não, isso não vai funcionar. Pode até fazer a pessoa entender que você está preocupada com ela, mas isso não é o suficiente. É isso que precisa ficar bem claro nessa questão. Ou seja, é claro que se a pessoa é muito sua amiga, você não quer ver a sua amiga naquela situação. Mas saiba que o problema dela não é só saber que ela pode contar com você. Você tem que fazer muito mais. Tem que ficar com um pensamento positivo não vai ajudar muito. O que vai ajudar é você compreender o que ela está passando e estimular que ela continue com o tratamento, que o tratamento vai funcionar, mas sempre nesse sentido, de que ela não pode desistir do tratamento. Enfim, eu acho que eu fico por aqui, eu acho que a minha contribuição para esse tema e para essa data, né? Eu espero que gostem do que eu falei aqui, né? Porque eu fico revoltada com essas pessoas que ficam tratando essas coisas assim. E pior, ainda tem gente assim, vai na igreja que melhora. Não vai melhorar porque você foi na igreja. Se fosse assim, não teriam padres com depressão, não teriam pessoas religiosas se matando. Não é assim. Não é assim. Não é a fé que cura. O que resolve é tratamento. Enfim. Eu fico por aqui e eu espero que no próximo vídeo eu fale de alguma coisa mais
mais leve, mas a gente precisa falar sobre essas coisas, né? Então é isso. Obrigada.